Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de setembro de 2022, são 8 horas da manhã. No UOL, vencedores do debate, Ciro e Simone destacam-se no Datafolha, mas não basta. A terceira via venceu o debate, e isso ficou claro desde o dia. Sem nada a perder, Ciro e Simone Tebet, além da Soraya Tronic, tiveram um desempenho mais descontraído. Isso ficou claro para todo mundo que assistiu. Mas isso não basta, foi o título da coluna de Thales Faria no UOL na segunda-feira, dia 29, sobre o debate do dia anterior. Lá foi dito que o candidato do PT, Lula, e Bolsonaro se enrolaram no debate, enquanto a candidata do MDB, Simone Tebet, Ciro Gomes e Soraya Tronic foram os vencedores. Lula oscilou negativamente 2 pontos percentuais, de 47% na última pesquisa Datafolha para 45% agora, e Bolsonaro manteve-se absolutamente estável com 32%. Ou seja, não aconteceu nada, porque a mexida de Lula para baixo foi dentro da margem de erro, e Bolsonaro, dentro da margem de erro, pode ter perdido, pode ter ganhado, mas ele precisava de muito mais do que isso. No caso dos candidatos da chamada terceira via, Ciro oscilou positivamente de 7% para 9% na margem de erro. Simone cresceu um pouquinho acima da margem de erro, de 2 para 5, ou seja, 1 ponto percentual acima da margem de erro. A questão é que Lula e Bolsonaro permanecem sem grandes mudanças e resta apenas um mês para o primeiro turno da eleição. As conclusões da análise são as de que as chances de vitória de Lula no primeiro turno, claro, diminuíram dentro da margem de erro. É praticamente impossível também uma virada de Bolsonaro nessa altura do campeonato. Mas quanto ao crescimento dos candidatos da chamada terceira via, a dúvida permanece. Isso basta? Pelo curto espaço de tempo, aparentemente não basta. O dado que você vai ver agora, do Datafolha, mostra que o Lula tem muita chance de absorver essa sobra de votos que vai advir da terceira via. Segundo o levantamento, 57% dos eleitores de Ciro estão dispostos a mudar de voto. No caso de Simone Tebet, são 48%, ou seja, cerca de metade dos 15% de eleitores dispostos a votar na terceira via ainda pode mudar o voto, ou seja, há 7,5 pontos percentuais da terceira via que podem ser conquistados por Lula ou Bolsonaro. Se Lula conquistar apenas metade desses votos, pode vencer no primeiro turno. Mas o voto útil só é definido na última semana da campanha. Até lá, o desafio da terceira via é cristalizar as intenções de voto do seu eleitorado, e isso não está acontecendo. Minha amiga, meu amigo, o que acontece? A pesquisa Datafolha, na visão do Blog da Cidadania e desse analista e de muitos outros, é a seguinte: não aconteceu nada, absolutamente nada. Tanto a queda de Lula, quanto a subida de parte da terceira via, de Ciro Gomes, por exemplo, e a da Simone Tebet também, da Soraya Tronic também, foi muito pífia, dentro da margem de erro. Claro, Simone Tebet tem um pontinho acima da margem de erro, mas isso é muito pouco para quem está com tão poucos votos. Mas o dado mais importante é o seguinte: metade dos eleitores da terceira via continuam, na verdade até ampliou um pouco, não é? A metade da terceira via está disposta a mudar de voto. E isso vai acontecer porque grande parte dos votos da terceira via é contrária a Bolsonaro. Então, vendo que está chegando perto da eleição e tanto Simone quanto Ciro não deslancham,
Uma boa parte desses votos, segundo o Datafolha, 57%, estão dispostos a mudar para outro candidato, ou para Bolsonaro ou para Lula. Acontece que os eleitores da terceira via, principalmente os de Ciro Gomes, têm muito mais identidade com Lula do que com Bolsonaro. Então, o que aconteceu no Datafolha foi absolutamente nada. E a campanha de Bolsonaro racha sobre exibir na TV vídeo da prisão de Lula. O marqueteiro Duda Lima resiste a explorar no horário eleitoral de Bolsonaro vídeos da prisão de Lula. A ideia de exibir no horário eleitoral na TV de Bolsonaro vídeos da prisão de Lula tem dividido a campanha do presidente da República. De um lado, nomes como o publicitário Sérgio Lima defendem que a campanha exponha logo esses vídeos na propaganda na TV. O argumento do grupo ideológico da campanha de Bolsonaro é de que vídeos como este ajudarão a aumentar a rejeição de Lula. A avaliação dessa ala da campanha é de que é preciso tentar elevar a rejeição do petista agora, pois próximo à eleição seria mais difícil. A ideia, no entanto, enfrenta a resistência do marqueteiro Duda Lima, responsável pela propaganda eleitoral de Bolsonaro na TV e no rádio. Segundo aliados, Duda defende que o presidente seja mais propositivo na TV, ressaltando ações de seu governo, falando bem de si em vez de falar mal dos adversários. E a escola da marquetagem ensina isso. Vale muito mais um candidato falar bem de si do que falar mal do adversário. Ainda no Metrópolis, Bolsonaro recebe R$350 mil de empresário que ganhou 2 milhões do governo. Esse sujeito simpático aí, Jair Bolsonaro recebeu doação eleitoral de 350 mil de empresário cuja empresa ganhou subvenção de 2,1 milhões de reais do governo. O Bolsonaro recebeu a doação de 350 mil do empresário cuja empresa ganhou subvenção de 2,1 milhões do Ministério da Ciência e Tecnologia. Após o Ministério da Ciência e Tecnologia beneficiar a Stara S.A. com a subvenção, o presidente do Conselho de Administração e principal acionista da empresa, Gilson Trenempul, doou 350 mil à campanha de Bolsonaro. Trenempul é o segundo maior doador da campanha de Bolsonaro. E Alckmin ganha força na campanha ao articular com grupos resistentes a Lula, diz a Veja. O ex-tucano apresenta-se como copiloto do petista e dá garantias de que o eventual governo será pacificador, de centro e responsável. Passados 4 meses do lançamento do surpreendente acordo que o alçou à posição de vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin virou um dos alvos prediletos das hordas digitais adversárias. Há alguns dias, o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, tirou do baú um vídeo de 2018 no qual o ex-tucano critica duramente o Lula. Depois de quebrar o país, o Lula disse que quer voltar ao poder, discursou na ocasião o ex-governador paulista. No domingo 28 foi a vez de o próprio Bolsonaro fazer a mesma coisa, porque o Alckmin está tirando empresários, sobretudo de direita, de Bolsonaro e levando para Lula, graças a essa estratégia incrível. E no Globo, Datafolha, diferença de Lula para Bolsonaro cai 5 pontos entre homens, mas oscila para cima entre mulheres. A pesquisa foi realizada depois das entrevistas ao Jornal Nacional e do primeiro debate entre os candidatos. Segundo o Datafolha, a superioridade em votos masculinos, a superioridade petista caiu de 11 para 6 pontos percentuais desde o último levantamento do Instituto, enquanto na preferência das mulheres a diferença é 3 vezes maior, tendo passado de 18 para 20 pontos. Então, a dianteira do Lula entre as mulheres, além de não cair, cresceu um pouco e, convenhamos, há muito mais mulher que homem no Brasil. E 3 semanas após o auxílio de R$600, Lula mantém o dobro das intenções de voto de Bolsonaro entre os mais pobres que estão recebendo o Auxílio Brasil. O presidente, por outro lado, permanece com vantagem sobre o petista na faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos.
Anitta, Felipe Neto e Juliette estão ajudando Lula a rivalizar com Bolsonaro nas redes. A análise da Novelo Data mostra que influenciadores levam conteúdo para fora da bolha de esquerda. A cantora Anitta abriu o caminho das celebridades e influenciadores no apoio ao presidente Lula, candidato à presidência, que vem ajudando a esquerda a furar a bolha e atingir atores não polarizados nas redes sociais. Os mais recentes a declararem voto em Lula foram Felipe Neto e as ex-BBBs Bianca Boca Rosa Andrade e Juliette Freire. E os indecisos concordam mais com os eleitores de Lula do que com os de Bolsonaro sobre o principal problema do país. Pesquisa Quest mostra que combate à pobreza e desigualdade é tema prioritário para o maior grupo de apoiadores de Lula e de eleitores que ainda não decidiram o voto. Entre os eleitores que declaram votar em Lula no primeiro turno, 27% consideram prioritário para o futuro governo combater a pobreza e a desigualdade. Esse também é o principal problema do Brasil para 21% dos indecisos, enquanto entre os apoiadores de Bolsonaro são 10% os que veem a questão como de maior importância. E Bolsonaro estacionou no Datafolha e perdeu a expectativa de vitória. O Bolsonaro não consegue transformar fatos em votos e cresce pouco em simulações de segundo turno. Depois de uma semana de campanha de rádio e TV, uma entrevista no Jornal Nacional, um debate na TV e R$600 depositados nas contas de mais de 20 milhões de famílias cadastradas no Auxílio Brasil, Bolsonaro segue estacionado no mesmo indicador da nova pesquisa Datafolha contratada pela TV Globo e Folha de São Paulo. Com 32%, Bolsonaro segue perdendo para Lula com 45%. A diferença é que já se passaram 2 semanas desde a primeira pesquisa Datafolha na campanha e agora só faltam 30 dias até o primeiro turno. E por fim, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, atropela, na verdade, um motociclista ao escapar de protestos de estudantes. Vídeos que circulam nas redes mostram carro dirigido pelo ex-ministro do Meio Ambiente, candidato a deputado federal pelo PL, batendo em uma moto e indo embora sem prestar socorro ao motoboy. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.